Classificados do Rádio. Classe Rádio. Muito bem, ficamos por aqui, né? O Classe Rádio de hoje, Paulo Camargo está chegando para trazer para você o Jornal da Cidade. Baita fim de semana para você, não esquece, amanhã, 17h30, oração da Ave Maria especial de finados, de Dia das Mães, com reprise no domingo. Bom almoço para você, até mais, tchau, tchau. ZYK 210. 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, você ouve uma síntese dos principais fatos do dia. Previsão do tempo, esporte, segurança pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade, integrando a comunidade pela notícia. A apresentação, Paulo Camargo. 12h31, 10 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Tia Alegrete AM, o Jornal da Cidade. Edição desta sexta-feira, 8 de maio de 2020. O tempo é bom, 14 graus de temperatura na Praça Oswaldo Aranha, 50% a umidade relativa do ar, 1025 hectopascais a pressão atmosférica. A lua é cheia e estamos no outono. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? Vamos ver como fica a previsão do tempo para todo o país nesta sexta-feira. Desirê Brandi atualiza a previsão do tempo da Somar Meteorologia. A frente fria continua seu avanço pela costa e já chega perto do sul da Bahia. Por isso que a semana termina ainda com muita nebulosidade, chuva a qualquer hora e já com a temperatura mais baixa entre o Espírito Santo, nordeste de Minas e sul da Bahia. Também ocorrem algumas pancadas de chuva no norte de Minas, só que de forma menos intensa e mais isolada, assim como nas outras áreas também do estado da Bahia. Rio de Janeiro tem muita nebulosidade e chuva fraca nesta sexta-feira, além da temperatura mais baixa. A região norte ainda tem os maiores acumulados de chuva, não só hoje, mas também nos próximos dias. Enquanto isso, numa área que vai do Rio Grande do Sul até o Acre, passando por São Paulo, centro-sul de Minas, sul de Goiás e boa parte de Mato Grosso, o ar polar comanda o tempo e, além, é claro, de deixar a temperatura baixa, principalmente no centro-sul do Brasil, ele também impede a formação de nuvens de chuva. Hoje mesmo com o sol, a máxima não passa dos 22 graus em Porto Alegre e Florianópolis e 24 graus em Campo Grande. Belo Horizonte terá máxima de apenas 21 graus. Enquanto isso, em Aracaju, a máxima fica em torno dos 31 graus e Teresina terá máxima de 34 graus. Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura? Acesse agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Desirê Brandi. Está aí a Desirê Brandi atualizando a previsão do tempo para todo o país nesta sexta-feira, 12h33, 40 segundos. Confira o que vai ser notícia nesta edição.
Zimmer destina à Prefeitura de Alegrete 2.000 máscaras. Encerra-se hoje a segunda etapa de vacinação contra a gripe. Devido à pandemia, esse ano não haverá dia D de vacinação contra a gripe. Escola Estadual Emílio Zuneda comemorou 64 anos de atividades. No período de recesso, aulas estão sendo virtuais. Funcionário do Marfrig serão imunizados contra a gripe. Estas notícias você acompanha na edição do Jornal da Cidade desta sexta-feira, 8 de maio. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para mais de 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Estamos na 19ª semana do ano, de janeiro a hoje, já passaram 128 dias, faltam 238 para o fim do ano. Pensamento do dia para hoje: mesmo a mais bonita dentre as cobras será sempre uma cobra. Hoje é o dia da vitória, dia da Cruz Vermelha, dia do artista plástico e dia do profissional de marketing. Estamos no outono, a lua é cheia, 1025 hectopascais. A pressão atmosférica 50%, a umidade relativa do ar 14 graus a temperatura. Rede Vivo de supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade. Rede Vivo, é muita oferta neste Dia das Mães. Alface unidade 98 centavos, batata palito Rappi congelada 2 quilos 14,98. Carvão fogo de chão 3 quilos 6,99. Coxa e sobrecoxa dorsal congelada 4,49 o quilo. Costela minga bovina com osso resfriado quilo 17,90. Bombom especialidades Nestlé 251 gramas 7,99. Cerveja Skin Pilsen latão 473 ml 2,39. Beba com moderação. Dia das Mães, Rede Vivo. Aproveite! Passar o Dia das Mães sem a mãe que tanto amamos, que está longe, em outro plano astral, é difícil demais. Deveria até ser proibido. Por isso, nós da Rádio Alegrete faremos a oração da Ave Maria especial do Dia das Mães neste dia 9 de maio, com reprise dia 10. Faça a reserva da sua Ave Maria com antecedência no balcão de nossa emissora. E vamos juntos fazer a oração da Ave Maria para sua mãe, que não está mais entre nós, mas continua viva no seu coração. Ninguém sabe ainda o tamanho desta crise, mas a gente sabe que os negócios locais estão sendo muito prejudicados. Por isso, seguimos realizando diversas ações para apoiar nossos clientes e preservar a saúde de todos. Use nosso app para a gestão do seu negócio. Mesmo separados, estamos juntos. E quando tudo isso passar, vamos estar ainda mais próximos. Vero, a maquininha do Banrisul. Já pensou em fazer o EAD Urcamp com desconto de 90%? Então participa do Mega Dia Online EAD Urcamp, dia 9 de maio. No Mega Dia Online, todo mundo ganha bolsa. São 90% de desconto na primeira mensalidade e mais 30% de bolsa no semestre. E tudo isso sem sair de casa. Inscreva-se hoje mesmo para assistir as super dicas sobre EAD e conhecer as condições especiais para quem se matricular. Acesse ead.urcamp.edu.br. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Na Ferragem Vasquevite tem variedade em ferramentas para atender a todo tipo de profissional. Telhas de alu-zinco com até 12 metros e escadas extensivas em madeira e em alumínio. Marcas consagradas e com o menor preço é na Ferragem Vasquevite. Venâncio Aires 85, telefone 3422-3211. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. O resumo das principais notícias da cidade e região, oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. 14 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha, o tempo é bom. Diretor de interior do Simers esteve com o chefe do executivo, onde informou a destinação de 2.000 máscaras para o município. Fernando Huberti Machado falou do encontro e da destinação do material. Eu até atuo como médico também na cidade de Alegrete e tenho essa função representativa, né, no sindicato médico. Estamos atuando com bastante força nesse momento crítico de pandemia do coronavírus. Né? Nossa função é defender os médicos e uma maior parte das vezes, quando nós defendemos os médicos, nós estamos defendendo a saúde. Né? E garantindo essa questão dos equipamentos de proteção individual, dos EPIs, nós estamos defendendo a saúde dos médicos, dos profissionais de saúde e da população como um todo. Então nós nos reunimos com o prefeito, com a secretária de saúde, não só para apresentar as ações do Simers em todo esse momento de coronavírus, mas também para fazermos um elogio público à maneira como a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete têm conduzido a questão da pandemia a nível local, com as medidas acertadas, de maneira competente, ágil, com diálogo, inclusive com a própria categoria médica, e também estamos atuando na produção, confecção e distribuição de máscaras. Já são 20.000 máscaras que o Simers produziu e está distribuindo em todo o estado, e anunciamos a doação de 2.000 máscaras para a cidade de Alegrete. E aí a Secretaria Municipal de Saúde, a Santa Casa, o Comitê de Gestão de Crise vão decidir, né, a distribuição dessas máscaras, como se dará, mas certamente vai beneficiar aí toda a comunidade e os profissionais de saúde da cidade. 12 horas 41 minutos, 3 segundos. Fernando Huberti expressou a preocupação dos Simers com relação à falta de equipamentos de proteção individual. Conforme disse, os profissionais que trabalham no setor devem estar bem protegidos. Isso, na verdade nós, desde o mês de março, abrimos um canal telefônico 24 horas por dia, né, de contato dos médicos com os Simers, se fala diretamente com advogados, com diretores médicos, para se fazerem denúncias em relação à falta de EPIs em hospitais, instituições, prefeituras, e a partir disso nós mapeamos a situação no estado todo e negociamos junto aos gestores. Primeiramente, nós sempre tentamos resolver de maneira diplomática, pelo diálogo, né, e isso costuma ter sucesso na maior parte das vezes. Quando não tem sucesso, que, como eu disse, é uma pequena parte das vezes, aí nós notificamos esses hospitais, essas instituições, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho. Nós temos atuado em conjunto, o Ministério Público do Trabalho nos colocou como um dos órgãos auxiliares de fiscalização nesse momento de pandemia. Em pouquíssimos casos é necessária uma ação judicial dos Simers, que também, quando fazemos, tem sucesso. Mas a maior parte das vezes, apenas com uma negociação junto a gestores, nós conseguimos resolver os problemas. Sabemos também que é uma situação difícil para os gestores, nos colocamos no lugar deles, porque há uma escassez por esses produtos, há uma busca mundial por esses produtos e eles estão faltando para todos os países do mundo. 12 horas 42 minutos, 40 segundos, temperatura de 14 graus na Praça Oswaldo Aranha. O diretor de interior do Simers falou com relação ao uso de máscaras. Segundo sua afirmação, é o meio mais eficaz de proteção contra o Covid-19 e dos outros vírus que andam circulando. Olha, quanto à questão do uso de máscaras, isso é algo mandatório, né? Do ponto de vista científico, há uma comprovação de que o uso de máscaras reduz substancialmente a transmissibilidade do coronavírus. E essa é a grande questão. Do ponto de vista de gravidade do vírus em si, ele não é tão diferente de outras doenças, de outros vírus, né? Quanto à sua letalidade, quanto ao número de mortes que ele causa, quanto à agressividade da doença. O que nos preocupa é a velocidade com que ele é transmitido.
E a partir do momento em que ele possa ser transmitido de uma maneira veloz, isso causa um grande número de casos ao mesmo tempo e um percentual desses casos são graves e isso pode sobrecarregar o sistema de saúde. Então, todas essas medidas têm o objetivo de diluir esses casos ao longo do tempo. O uso de máscaras é fundamental, né? Está sendo utilizado em todos os locais, né, no mundo, é preconizado e aconselhado por todas as autoridades sanitárias. Então, qualquer orientação no sentido contrário ao uso de máscaras é um desserviço à comunidade, né? Se está trabalhando para expor a população a um risco de saúde. Então, isso nós consideramos inadmissível. O CIMERS defende, assim como todas as demais entidades representativas devem defender, o uso de máscaras de maneira muito veemente. 12h44, 10 segundos. Com relação ao isolamento, Fernando Berti Machado disse que ele é necessário como forma de evitar a proliferação do vírus, onde foi constatado que com o isolamento a população está mais protegida. Quanto à questão do isolamento, nós temos uma dificuldade muito grande ainda de dados. Os dados são pouco consistentes. Agora nós temos uma situação um pouco melhor de testes, mas nós não conseguimos ainda ter uma real dimensão do quadro em Alegrete, no país, no estado. Nós não sabemos quantas pessoas já estão imunizadas, quantas pessoas foram infectadas, enfim. Nesse sentido, nos causa muito medo e muito espanto as pessoas que têm certezas, né? Para os dois lados. Seja a certeza de que nós devemos abrir, que a situação já é boa, ou a certeza de que a situação é muito crítica e nós devemos manter tudo fechado. Então nós vemos com bons olhos, inclusive fazemos parte do Comitê de Gestão de Crise Estadual, do governo estadual, nós vemos com bons olhos esse modelo, né, de distanciamento e o modelo de classificação de risco das cidades, de acordo com a ocupação dos leitos, de acordo com uma realidade local. Acreditamos que as realidades devem ser analisadas de maneira individual. Cada cidade, cada região tem uma realidade diferente em relação à sua estrutura de saúde, em relação a como estão os leitos hospitalares, qual o nível de comprometimento, qual o número de casos, qual a situação específica do coronavírus e a situação específica da economia daquela cidade, né? Os setores que estão fechados, quais são os setores que são mais estratégicos, o que pode ser aberto, de que forma. Então, na nossa visão, nós aconselhamos que sejam montados comitês locais, como foi feito, inclusive, aqui em Alegrete, com uma representação ampla, médicos, entidades representativas do setor de saúde, empresários, comerciantes, enfim, representações de toda a sociedade, para que se decida aí, dia a dia, é uma situação muito dinâmica e que pode mudar, ações que conciliem a saúde e a economia. Nós acreditamos que temos que abrir, é óbvio que não podemos manter indefinidamente, né, a economia fechada, isso vai ter uma implicação inclusive sobre o próprio setor de saúde, mas temos que também ter uma responsabilidade em relação à situação do coronavírus e à preservação de vidas. 12h46, 34 segundos, o tempo é bom, 14 graus de temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Este é o Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região, oferecimento da rede Vivo de Supermercados. Encerra-se hoje a segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe, conforme disse Juliana Michael, coordenadora do setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde. Quem ainda não se imunizou ainda pode tomar a vacina. Nós estamos encerrando não porque o público-alvo da primeira e da segunda fase, que ainda não se vacinaram, né, eles poderão fazer isso, né, durante a terceira fase ainda, né, então quem não se vacinou ainda desses grupos pode continuar procurando as unidades básicas de saúde com salas de vacinas que ainda poderão se vacinar, né, João. Com relação à primeira fase, né, que nós trabalhamos com o público dos trabalhadores na área de saúde e as pessoas com 60 anos ou mais, nós atingimos, né, superamos a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, né, uma meta que já fazia muitos anos que a gente não conseguia atingir, né, que era a meta de 90%, né, nós ultrapassamos com bastante êxito essa meta, né, e hoje, então, como tu disse, a gente está concluindo, né, a segunda fase, né, que era para aquelas pessoas portadoras de doenças crônicas, né, os caminhoneiros, os profissionais
do transporte coletivo, motorista, cobrador, né? Então, as forças de segurança, né? Então, esse era o público da segunda fase, né? Esse público a gente ainda está contabilizando, né, as metas, né? A gente ainda não tem, né, um dado mais atualizado. 12h48, 34 segundos. Juliana Michael falou da terceira etapa de vacinação contra a gripe, que começa na segunda-feira, salientando que a mesma foi dividida em 2 etapas para uma maior abrangência. A terceira fase da campanha de vacinação, que se iniciaria amanhã, no sábado, que seria o dia D da campanha de vacinação, ele foi suspenso pelo Ministério da Saúde, João. Então é importante, né, as pessoas ficarem atentas a essa mudança, né? Então não vai acontecer amanhã o dia D, né? As unidades de saúde não estarão abertas, né? E então a terceira fase se inicia na segunda-feira, no dia 11 de maio. E houve também, João, uma divisão dessa fase, dessa terceira fase, em 2 etapas, tá? Então a primeira etapa, que começa no dia 11 de maio, na segunda-feira, ela tem como público a ser vacinado as crianças a partir dos 6 meses de idade, menores de 6 anos. Com 6 anos já não está mais incluído no grupo. As pessoas com deficiências, a gestante e as puérperas, que são aquelas mulheres com parto até 45 dias, tá? E a segunda etapa, então, que ficou para o dia 18 de maio, né? Então, essa segunda etapa, que se inicia no dia 18, então ficou para os adultos a partir dos 55 anos, né? Todas as pessoas a partir dos 55 anos de idade vão poder se vacinar a partir do dia 18 de maio. E os professores das escolas públicas e privadas também a partir do dia 18 de maio, João. A vacina contra a influenza, ela está disponível em todas as unidades básicas de saúde com salas de vacinas, nos seus horários de funcionamento. A coordenadora do setor de epidemiologia alertou que a vacina contra a gripe não imuniza contra o Covid-19. No entanto, quem tomar a vacina vai ter um futuro diagnósticos. É bom a gente lembrar, né, que a vacina contra a influenza, ela não protege contra o coronavírus, mas ela vai imunizar, né, a população dos grupos elencados pelo Ministério da Saúde, que são aquelas pessoas que têm o risco, né, de apresentar complicações mais graves, né? Então essas pessoas vão ficar imunizadas, né, contra o H1N1, o H3N2 e o influenza B. E se porventura vierem apresentar sintomas, fica mais fácil, né, para os profissionais de saúde poder estabelecer um diagnóstico, né, tá, João? Então é muito importante que as pessoas procurem, quem faz parte dos grupos não deixe de se vacinar, tá? É importante lembrar que isso foi uma determinação do Ministério da Saúde, isso não partiu da Secretaria Estadual de Saúde nem das secretarias municipais, né? Isso foi uma determinação do Ministério da Saúde em função de questões de logísticas, abastecimento de vacinas. É importante lembrar isso. 12h51, 44 segundos. O tempo é bom nesta sexta-feira, 8 de maio, 14 graus a temperatura, 50% a umidade relativa do ar, 1025 hectopascais. A pressão atmosférica. Hoje o dia da vitória, dia da Cruz Vermelha, dia do artista plástico e dia do profissional de marketing. Estamos na 19ª semana do ano. De janeiro a hoje já passaram 128 dias, faltam 238 para o fim do ano. Escola Estadual Emílio Zunheda completou no dia 2 de maio 64 anos de atividades. O atual diretor, o professor Valdoir Dutra Lira, falou da data e dos antigos diretores. Eu quero lembrar que nessa história nós temos aí toda uma comunidade, né, que participa aqui do colégio. E este ano uma comemoração diferenciada, nós comemoramos no isolamento dos nossos lares, né, ou através das redes sociais, do Facebook, enfim. Mas estamos lembrando aí dos 64 anos do colégio, lembrando que essa escola tem uma tradição muito grande na cidade, já projetou muitos cidadãos, cidadãs, né, para o mundo, para as universidades, para o mundo do trabalho, enfim, e é uma escola que tem um foco exatamente na preparação do aluno para a vida. Quero lembrar com carinho também
dos nossos ex-diretores. Quero lembrar do Miguel Siqueira, do Carlos Grande, do Franklin de Souza, Sérgio Lisboa, Raimundo Carvalho, Clarice Mariô, Cláudio Rosso, Amir Pérez dos Anjos, Maria Luísa Colette, Alexandre Souto, Clecido Ornelli, Jairo Tasso, Tarzil Viana, Márcia Dornelli, Ceci Marimon Gonçalves, Dilza Gladys Paim da Silva e o atual diretor Valdoir Dutralira, que sou eu que está aqui falando contigo agora. Lembrando que essa escola tem uma história, né? Ela foi criada em 2 de março de 1956 como uma escola técnica de comércio, patrocinado pela Sociedade Educacional de Alegrete, de direito privado, que teve o início lá no Instituto de Educação Estadual Oswaldo Aranha. Foi itinerante pela cidade até ter sua própria sede aqui na Rua Barros Cassal 2255, bairro Vera Cruz, em 1977. 12 horas e 54 minutos, 19 segundos. Valdoir Dutralira disse do trabalho que o Educandari vem realizando nesse período de pandemia, onde as aulas estão suspensas e os alunos estão recebendo conteúdos através da internet. A partir do 17 de março e todo o mês de abril, nós enviamos atividades para nossos alunos através das redes sociais. Nós entregamos através do WhatsApp. Os professores têm os grupos de alunos e eles vão passando essa atividade via o WhatsApp. Ou o pai ou a mãe ou o próprio aluno poderá vir à escola pegar nos dias de plantões. Nós estamos com a escola aberta na segunda-feira pela manhã e à noite e na quarta-feira pela manhã. Então todo aluno poderá vir aqui, não precisa ficar sem essa atividade, inclusive ela é obrigatória porque está sendo registrada como uma atividade, né, diferenciada, e o aluno precisa sim vir à escola para pegar essas atividades ou entrar em contato conosco, que nós damos aí o telefone do professor para que ele possa ter essa atividade já dentro do seu contexto de estudo. 12 horas e 55 minutos, 40 segundos. Nos dias 11 e 12 de maio, o frigorífico Marfrig irá imunizar seus funcionários contra a gripe. Segundo Marcos Rossi, presidente do Sindicato da Alimentação, tal atitude foi uma conquista do sindicato para a categoria. A gente conseguiu, né, junto à empresa Marfrig do Alegrete, que sejam vacinados todos os trabalhadores. Ou seja, o sindicato fez um pedido, a empresa atendeu, né, teve dificuldade no início de conseguir as vacinas, mas para nossa felicidade, para a felicidade de todos os trabalhadores, se acabou conseguindo, então vai ser iniciada essa vacinação. Até porque o Marfrig nunca tinha feito tomado esse tipo de atitude em relação aos trabalhadores. E por incrível que pareça, o pedido do sindicato, ele acabou fluindo, não é, para o estado do Rio Grande do Sul em todo o seu aspecto, para todos os trabalhadores. Então, basicamente, serão vacinados quase 5 mil trabalhadores no estado, incluindo aí Alegrete, não é, que hoje tem mais de 650 trabalhadores na planta industrial, Bagé também, que tem uma quantidade de mais de 700 trabalhadores tem em Bagé, e também na Ulha, né, com mais de 1.400, 1.500 trabalhadores, e também contando a cidade de São Gabriel, que hoje conta com mais de 700 trabalhadores. Então isso aí mostra que a gente, ao mesmo tempo em que negocia, em que se busca o que é melhor para o trabalhador na questão de salários e demais ganhos e benefícios, a gente também se preocupa, sim, com a saúde dos nossos trabalhadores, e eu acho que essa situação é de fundamental importância. 12 horas e 57 minutos, 10 segundos. Marcos Rossi falou da Lei 936, onde o frigorífico Marfrig foram suspensos 19 funcionários e o sindicato está negociando para o mês não tenham perdas em seus vencimentos. Aqui de Alegrete, foram suspensos da planta do Marfrig 19 trabalhadores que estavam no grupo de risco. Essas pessoas serão definidas aquela situação conforme a empresa vai pagar os 30% e ficaria os outros 70% a critério do governo, sendo que, pela forma como o governo vai pagar, se tratando daqueles valores, a gente sabe que não serão 70%, e sim um valor um pouco menor. Então, em conversas com a empresa, e a gente até ressalta isso, a vontade que a empresa tem de agraciar os seus trabalhadores, ela estará complementando todo o valor que faltar, indiferente se faltar 35% ou 40%, para que seja
atingida a meta do valor salarial base de cada um. Então isso também acho que é muito importante. E outro fato que estamos negociando com a empresa e buscando, não é, ver a possibilidade, porque a gente sabe que dentro desse quadro de risco tem trabalhadores que foram dispensados que são aposentados. E o governo não paga 2 valores para aposentados, ou seja, 2 benefícios. Então a gente hoje está trabalhando com a empresa num projeto, numa ideia de que ao governo não pagar o salário desse trabalhador, que a empresa faça isso, e a gente está sentindo que isso está muito bem encaminhado. Acredito que não sei se hoje, sexta-feira, aí já teremos alguma resposta em relação ao pedido